1h16 pelo horário de Brasília. O estado de São Paulo pretende iniciar no dia 17 de janeiro do ano que vem uma nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Esse é o assunto hoje da entrevista com o secretário estadual da Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Muito obrigada pela atenção conosco, por ceder um pouquinho do tempo do senhor. Eu sei que a agenda está super corrida, mas obrigada por nos atender. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band News TV. É sempre um prazer conversar com vocês. Doutor Jean, tivemos hoje esse anúncio tão importante, né, de já uma nova fase da vacinação contra o coronavírus no estado de São Paulo. Pergunto para o senhor, quem recebeu as doses de todas as vacinas deve receber uma nova dose no ano que vem? Essa é a projeção? A projeção do governo do estado de São Paulo, entendendo que assim como o vírus, o H1N1, o vírus da gripe, em 2009 veio para ficar e anualmente são feitas novos ciclos de vacinação, fazendo com isso uma melhora da defesa da nossa população para a gripe, com o Covid não seria diferente. Então, dessa forma, o próprio governo do estado de São Paulo entende a necessidade de fazer ciclos anuais para o Covid-19, para que dessa forma a gente possa não apenas proteger vidas, mas também fazer com que a própria economia esteja estabelecida para as pessoas terem a sua vida normalizada. Doutor Jean, a gente acabou de dar aqui, é um dos assuntos do dia hoje também, né? Não só a testagem de um novo medicamento, suposto medicamento que pode auxiliar na prevenção à Covid-19, mas da vacina, da terceira dose da vacina da AstraZeneca. É diferente dessa proposta da Coronavac, que seria uma nova campanha de imunização, ou também a AstraZeneca está indo na mesma pegada? O que temos não é uma terceira dose da Coronavac ou de qualquer outro imunizante. É simplesmente uma realização de uma etapa que promova um reforço na produção de anticorpos, mantendo esses anticorpos em títulos, ou seja, em quantidade suficiente para garantir que as pessoas não venham a adoecer. Dessa forma, prevenindo formas graves e mortes. A gente sabe que com o passar dos anos, é natural que os anticorpos tendam a baixar. Por enquanto, nós temos um vírus que vai estar prevalente no nosso meio, ou seja, ele vai ainda estar presente. Mantendo níveis de anticorpos elevados, você tem a possibilidade, inclusive, de manter a proteção, não só com os vírus comuns, como com novas cepas que eventualmente possam também surgir. O planejamento para esse calendário de vacinação do coronavírus a partir de janeiro do ano que vem para os moradores de São Paulo, ele já foi concluído? Ele já está fechado? O que é que pode ser levado em consideração para dar andamento nesse planejamento? E pergunto para o senhor se ele envolve somente doses da Coronavac, do laboratório Sinovac, que são produzidas aqui pelo Instituto Butantan em São Paulo. Serão vacinas diferentes distribuídas à população ou somente a Coronavac? Nós ainda não desenhamos quais serão as estratégias que serão tomadas para esse programa de vacinação, mas nós vamos ter no estado de São Paulo 2 fábricas no próprio Butantan produzindo 2 tipos diferentes de vacinas. Tanto a vacina da Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, já com todos os insumos farmacológicos ativos produzidos no próprio Butantan, a partir do momento que essa fábrica multipropósito estiver disponibilizada, mas ao mesmo tempo nós já teremos também a Butanvac. A Butanvac é uma vacina que está na fase de experimentação, que ela tem uma característica de proteção até superior a todas as vacinas que estão aí presentes. Lembrando que a produção, já existe a produção agora, até na data de hoje, de 10 milhões de doses na forma ainda de insumos farmacológicos ativos, com a
perspectiva de 40 milhões de doses dessas vacinas até outubro. Portanto, outubro, que é o prazo que se encerra o estudo da Butanvac, em que haverá a liberação da própria Agência Nacional de Vigilância baseada nessa análise, nesses estudos. Em paralelo, teremos já disponíveis 40 milhões de doses da Butanvac. Portanto, são dois grupos de vacinas diferentes que tendem a atender a população de brasileiros do estado de São Paulo. Eu queria colocar duas coisas para o senhor, até falando nessa quantidade de vacinas que a Butanvac terá, né, o que o Instituto Butantan vai apresentar, não só da Butanvac, mas também da Coronavac. Partindo-se da premissa que essa vacinação começará no ano que vem, quem tomou uma outra vacina poderá tomar essa dose de reforço sem nenhum problema, ou seja, poderá tomar a Coronavac, a Butanvac, ou mesmo quem tomou a Coronavac poderá tomar uma outra, ou isso ainda haverá teste a ser feito para isso? E outra coisa, essa nova imunização deverá ser feita pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunização, ou cada estado é que vai adotar a sua? Essa que a gente fala de intercâmbio de vacinas, eles estão sendo avaliados, inclusive, com o estudo da Butanvac. A Butanvac, ela tem, dentro dos 3 grupos de estudo, um grupo são das pessoas que não tiveram Covid, um outro grupo são daquelas pessoas que tiveram e não foram vacinadas, e o terceiro grupo são de pessoas que foram vacinadas com as diversas vacinas disponíveis. Então, esses estudos trarão à luz exatamente o quanto essa utilização de outros tipos de vacina promoverão uma elevação ainda maior, um incremento ainda maior na produção de anticorpos. Então, isso é algo que os próprios estudos estarão sendo mostrados ao longo das próximas semanas subsequentes. Por outro lado, nesse primeiro momento, o Estado de São Paulo definiu que essa é a sua estratégia para proteger os brasileiros do Estado de São Paulo na sua imunização. É claro que à medida que esses trabalhos eles vão ficando muito mais claros e expostos, eles vão embasar tanto o próprio Ministério da Saúde, como, ao mesmo tempo, o próprio Conselho Nacional de Secretários da Saúde, a fim que façam o mesmo para cada um dos estados. Doutor Jean, a gente sabe que para a vacinação contra o coronavírus houve uma divisão de grupos prioritários bem específica, né? Claro que colocando à frente na lista ali dos chamados para se vacinarem os idosos, que são as pessoas cuja mortalidade é a mais alta. A vacinação da H1N1 também tem seus grupos prioritários específicos. Esse novo calendário para 2022 da vacinação contra o coronavírus, ele deve seguir também algum tipo de divisão nesse sentido? Nós, como disse, ainda não fizemos o desenho dessa estratégia vacinal. Temos, portanto, esse objetivo de iniciar a partir do dia 17 de janeiro essa imunização. E dessa forma, nós estaremos estabelecendo, baseado exatamente nesse numerário de doses, quem serão aqueles que serão priorizados. Só para recordar, nós, antes de termos fornecido as vacinas da Coronavac para o Ministério da Saúde, isso começou de forma absolutamente insistente a partir de julho de 2020, e nós só fomos inserir a Coronavac em janeiro de 2021. Portanto, até então, o governo do Estado de São Paulo avaliava o sonho e o desejo do próprio governador era distribuir de forma equânime, democrática, para o Programa Nacional de Imunização. Mas caso isso não fosse aceito, o governo estaria disposto a utilizar a vacinação para os brasileiros de São Paulo. Então, nós teríamos 46 milhões de doses da vacina. Nesse momento, nós temos 5 mil pontos de vacinação por todo o estado. E a nossa perspectiva era dobrar para mais de 10 mil pontos de vacinação para ganhar celeridade nesse processo vacinal. Ou seja, muito possivelmente, ampliando o número de pontos de vacinação, tendo as doses da vacinação disponíveis, faremos uma campanha muito maior, muito mais robusta
do que essa que nós tivemos em relação ao Covid desse ano, uma vez que nós tínhamos que evoluir de uma forma gradual à medida que nós não tínhamos um quantitativo de doses que dava a condição dessa celeridade. Então, nós estamos ainda desenhando essas estratégias, lembro que isso aí ainda será e ocorrerá no ano que vem. Por enquanto, estamos vencendo. São Paulo é o estado que mais vacina, temos mais de 30 milhões de pessoas que receberam a sua primeira dose, isso significa 71% da população alvo, ou seja, acima de 18 anos vacinada, 17% de toda a nossa população de São Paulo também protegida, e esse é o objetivo. Nós temos que vacinar e, em paralelo, manter todos os ritos e cuidados sanitários. Medidas não farmacológicas. Como é bom já ver um futuro, né? São Paulo vacinou rápido mais de 500 mil pessoas na última sexta-feira. Secretário Jean Gorenstein, mais uma vez, muito obrigado. O senhor sempre é muito gentil em nos atender. Eu que agradeço, Nelson, Carlos e a todos os telespectadores da Band News TV. É sempre um prazer conversar com vocês. Um abraço, doutor. E como ele estava dizendo, Nelson,